suplemento alimentar, com muita consciência, acompanhando os teus exames, sempre fazendo tudo direitinho, né? Ela quer ver o teu exame, se precisar ela conversa com o médico, mas eu tô fazendo esse acompanhamento com ela, já tive grandes diferenças. Então, assim, principalmente você aí, mulher 40 mais que precisa suplementar, não deixe de falar com a Marilene. E você sabe que tem um super desconto aí procurando ela, falando que viu aqui pelo podcast Poderosamente. E hoje vai ser um tema muito especial. Eu tô com uma pessoa aqui que eu admiro muito já há muito tempo, né? Já tinha falado com ela para vir aqui, a gente conseguiu conciliar os horários, eu fiquei muito feliz por isso. Ela é psicóloga, mentora e ela é especialista em comportamento empreendedor. A gente sabe que o empreendedorismo está aí muito em alta, né? As mulheres elas estão querendo empreender e esse tema eu nunca tinha trazido aqui no podcast, então eu tenho certeza. Se você está aí, conhece uma empreendedora, já manda o aviãozinho lá, chama a tua amiga para participar, que eu tenho certeza que ela vai acrescentar muita coisa aqui para gente. Então, quem está aqui comigo nessa noite tão especial é a Sheila França. Sheila, obrigada pela tua participação. Estou muito feliz de você ter aceitado aí o convite de estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um programa muito rico aí de informação, porque eu conheço já um pouco a tua trajetória e te admiro muito como profissional, como mulher, né? E sei que você vai, assim, transbordar muito conhecimento essa noite aqui. Tá, joia. Obrigada pelo convite, né? Óbvio, é bom a gente sempre compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, né? Conhecimento compartilhado é bem melhor e bem mais gratificante, digamos assim. Com certeza. Gratidão para quem está em casa nos assistindo também. Espero poder transmitir o melhor e algo que faça diferença na vida de cada um. Com certeza fará, eu não tenho dúvida. Você tem um conteúdo, assim, incrível, né, uma mulher, assim, inteligente, à frente do tempo, e eu tenho certeza que você vai trazer muita coisa boa aqui, e que vai ajudar muitas empreendedoras, né, assim como eu também amo fazer isso, ajudar outras mulheres, né, eu acho que você tem isso também como missão na sua vida, Sim. né, além do teu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse, apesar de você ser mega conhecida, você é muito conhecida. Gente, Sheila é muito conhecida, mas eu queria que você se apresentasse, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que não conhecem, ouvir falar da Sheila, mas não Sim. sabia quem era. Sim. Então, se apresenta, fala um pouquinho de você. Então, meu nome é Sheila França, não sou petropolitana, mas fui acolhida nessa cidade há uns 35 anos atrás, mais ou menos. Tive comércio aqui, tive comércio em Piabetá. Hoje em dia não, já tem de um tempo para cá, mas atualmente eu estou atuando como psicóloga e consultora empresarial. Para quem quer migrar de carreira, para quem quer entender o seu momento no seu negócio, enfim, eu ajudo essas pessoas a terem um olhar diferenciado para a sua vida pessoal e para o seu negócio, porque a nossa vida pessoal, o nosso negócio, vamos dizer, diferente, né? É um reflexo também da nossa vida pessoal. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente adquire conhecimento, autonomia, a gente consegue se organizar melhor profissionalmente também. Então, às vezes, eu ajudo as pessoas que estão tentando transicionar de carreira e entender justamente o momento que ela está. Eu tive comércio aqui mais ou menos durante uns 20 anos, né, aqui em Piabetá, conforme eu falei, e ao longo desses anos eu consegui adquirir uma experiência, eu sempre tive envolvida em network, aonde tem negócio, empreendedorismo, eu gosto muito disso desde que eu fiz Empretec. Eu acho que antes disso, né, o Empretec me ajudou a desenvolver um pouco mais essas habilidades comportamentais. E eu me especializei na psicologia nessa área. E juntando a minha experiência enquanto empresária e desses 30 e poucos anos, e mais a minha bagagem enquanto psicóloga, eu idealizei na TV Petrópolis o programa Divã Empreendedor, que eu falo de negócios, de empreendedorismo, de cases de sucesso, de comportamento, porque é isso que faz a diferença nos negócios também. É Então, é incrível o teu isso. programa e ele traz muita coisa boa, né? Um conteúdo muito relevante pra gente,
Porque eu Sim, falo assim, eu falo muito, eu sou empreendedora também, tenho um grupo de empreendedores junto comigo, sim, e sim. eu sempre falo assim, quando vocês forem parar, mesmo que seja para dar aquela descansadinha, coloca alguma coisa que alimente, sabe, a tua mente, porque às vezes a gente dá aquela paradinha para dar uma descansada e só vem aquele monte de porcaria, a gente sabe tanta coisa que não te traz nada, e às vezes É. até naquele momento de relaxar é legal você botar para ouvir, né? Porque a gente até nesse momento dá para a gente dar uma crescida, ouvir alguma coisa que é interessante. Nós somos cercados de informação, É. né, e agora mais ainda com rede social. Às vezes eu vejo algumas dificuldades das pessoas ter um crivo para entender o que vale a pena, o que não vale, até onde é fato só distração, aonde aquilo interfere na tua vida, aonde que você pode colocar numa peneira e dizer isso aqui serve para mim, isso aqui não serve, porque a gente ouve de tudo. É. Passa tudo na nossa frente, a todo momento a gente tem estímulos, né? E aí você tem que ter um crivo para enxergar e perceber isso de uma forma melhor, né? Eu vi podcast legal que vocês também estão agora no Spotify, é interessante, não tem como não deixar de Não ouvir tem coisas como. positivas. Eu sempre falo, procura ouvir, que a gente diz, o Instagram ele segue, ele te apresenta toda hora aquilo que tu mais vê. Uhum. Então isso é um olhar, é uma atenção, que se você vê só porcaria, o Instagram vai te entregar só porcaria. É. Se você vê sobre negócio, você vai ver muito mais sobre negócio. Então a gente tem que ter a hora de distração? Tem. Eu mesma, a hora que eu quero entrar na casinha do nada, eu pego o celular, É eu tenho. preciso, né? Eu É preciso, de vez em preciso. quando, eu sou muito ligada no 220. Então, a hora que eu preciso, eu não quero pensar em nada. Eu quero ficar no nada. Eu jogo um joguinho. Acho que não? É. Joga um joguinho ali Porque no celular, distrai, a gente ou eu vou precisa, ver né? ou eu vou ver besterol, coisa para rir. Eu quero Mas rir, eu é. quero desopilar. A gente E só é precisa isso. fazer isso na hora certa, né, porque senão Exatamente. você eu estava falando esses dias, às vezes você pega eu trabalho muito com WhatsApp, né, com a rede social, com o Instagram, então assim, meu momento de da caixinha do nada que você falou, Adoro. meu momento da caixinha do nada não é no celular, porque senão eu não consigo parar, então eu tenho que ir para outro lugar Eu para paro. poder sair, ou uma leitura, mas eu estava falando, a rede social é um excesso muito de informação, a gente tem informação de todos os lados, e se realmente a gente não souber filtrar, e esses videozinhos aparentemente inofensivos, né, de 10, 15 segundos, que te coloca para rir logo ali no início, esses são os piores, porque quando você vê, você está rolando ali, e aí às vezes mensagens importantes que você ia mandar para uma cliente, ou fechar uma parceria, no caso da empreendedora, que a gente vai falar muito disso hoje, você acaba perdendo ali 40 minutos, uma hora, e quando você viu, já tem outra coisa para fazer, filho na Sim, escola para buscar, e já foi o teu trabalho, né? verdade. E esses vídeos a gente sabe que eles são extremamente prejudiciais hoje, né? Então é um excesso de informação vazia que não vai te acrescentar em nada. Uhum. Mas aí você ficou no comércio, depois você foi para psicologia. Por que você decidiu psicologia? Na verdade, enquanto eu tinha comércio, eu já estava na formação, já tive a formação da Hum. psicologia. Porém, eu só fazia trabalho voluntário. Ah, Eu tá. atendia numa ONG que cuidava de portador de HIV e dependente químico. Então, eu fui voluntária nessa ONG. Eu tirava toda a minha quinta-feira na parte da tarde para ir fazer esse trabalho voluntário nessa ONG. Que eu dizia não, eu digo, né, que é a minha contribuição para a sociedade. Eu tenho meus dias e meus horários para fazer. Então, toda quinta-feira eu estava lá fazendo atendimento. O que aconteceu ao longo do tempo? Eu tive comércio, eu nem lembro que ano que eu montei loja aqui. A loja de Piabetá já existia, daqui eu acho que eu montei em 99, 70, nos anos 70. O que acontece? Que isso daí a gente já vai entrar no assunto de comportamento Uhum. empreendedor. Com o tempo, eu tinha tudo na minha loja bem monitorada, financeiramente, como é que era, custo e tudo mais. Com a globalização e com a informatização, e quando chegou muitas coisas de fora, né, que é a invasão da China, que o pessoal costuma falar, enfim, eu comecei a perceber que a minha loja estava tendo menos lucratividade do que eu tinha quando eu abri. Eu já era voluntária, já era psicóloga formada, e aí eu comecei a entender e me questionar, tipo, aonde eu quero estar com 60 anos. E não era mais na loja, porque eu estava agregando muito mais valor, eu matava um leão por dia, criava coisa nova, que matéria de
inventar, Criatividade. eu tenho. Eu invento, né? Eu tenho, porque eu vejo muito as coisas. Eu ia muito à feira em São Paulo, eu era muito atuante, sempre com o olhar atento, porque as oportunidades passam 24 horas na nossa E o frente. empreendedor, se ele não for à frente do tempo dele, se ele ficar fazendo a mesma coisa, ele já fez, eu vou fazer. Se você fizer Não. depois, você já perde o Eu tempo. sempre O fui. time vai embora. Aqui em Petrópolis, eu sempre, modéstia à parte, né? Modéstia à parte, mas eu sempre fui inovadora. Eu trouxe a primeira máquina de polímero para Petrópolis. Eu fui a única pessoa que teve uma máquina que fazia carimbo colorido. Eu sempre inovei. Eu sempre vim. Depois vieram algumas outras pessoas. E olha só, nada contra. Nada contra. Sempre vai ter alguém para criar e alguém para recriar, ou reinventar, ou refazer. Tá tudo certo. Mas eu, nesse aspecto, eu sempre estava à frente. Por quê? Porque eu vivia dentro de feira em São Paulo. Aonde tinha algo voltado para o meu negócio, eu E lá procurava é me muito informar. rápido, né, Sheila? Lá Tudo. é tudo muito rápido, chega tudo muito antes. O que já vai ser lançado, eles já estão trazendo. Então, você estava no foco dali, da onde já É. era, antes de estar em qualquer lugar, você já estava ali. E eu sempre busquei muita informação. O que é novidade? O que eu posso ter de diferencial no mercado? O que eu posso fazer de diferente da maioria? Porque sabe o que acontece? Tu não consegue ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa também que Não. todo mundo. Você tem que ter entender no teu mercado o que precisa ganhar musculatura, qual é o gargalo. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa na época dizendo assim, o que você gostaria que fosse atendido para quem era carimbeiro na época, né, que chamava quem fabricava carimbo, que era o que eu fazia, que não está atendido. Então, na época, disseram assim, eu detesto ter que sair para comprar papel A4 e bobina de fax. Eu falei, ótimo, passei a fornecer também. Então, tem algumas coisas que eu fui agregando valor. Porém, quando chegou mais ou menos em 2015, aí eu já estava agregando muito mais valor, eu já tinha lan house, eu já tinha não sei o quê, eu já tinha dividido a loja, já tinha terminado a sociedade, e eu estava tendo menos lucratividade do que quando eu comecei. Então, isso foi um alerta para mim. Eu falei, opa, preciso mudar alguma coisa, porque o mercado não é o mesmo lá de trás. E isso é acompanhar a tendência, é você estar por dentro mesmo do que está acontecendo no teu segmento, e isso é para qualquer segmento. Qualquer coisa que a gente faz na vida. Se você parar para pensar que você não vai acompanhar e que você não vai perceber as mudanças, o que está inovando, tá fadada a Você fracasso. falou algo muito importante, que é assim, de você estar antenado o tempo inteiro ali, Uhum. nas novidades e trazer, que você falou, começou com uma loja, depois você forneceu tal coisa, abriu, criou uma lan house, então você estava acompanhando. Sim. Você acha que hoje isso é o grande problema, às vezes, do empreendedor, que começa um negócio e aí ele acha assim, ele montou, tá montado e ali ele pode ficar durante muito tempo e ele para, né? Tipo assim, eu consegui abrir, então eu abri, tá tudo certo. Agora eu posso ficar um bom tempo sem trazer nenhuma inovação, porque a gente vê muito loja fechando, né? Você vê, Sim. abre, fecha, aí tem tudo isso de você falar da crise, do mercado mundial, tá? Tem tudo isso. Mas você acha que isso pode ser o grande vilão para o empreendedor, que ele cria uma estagnação, ele começa algo, então ele chegou onde ele quer, ele para ali. Você acha que isso pode ser esse motivo de loja fechar, de às vezes não conseguir? Isso é um dos vilões. Eu trabalho com empreendedorismo, eu sou coordenadora de um programa comportamental chamado Desafio Empreendedor, que também tem a ver com o meu segmento. E eu visito empresário praticamente todos os dias. Uhum. Então, o que eu percebo muitas vezes? Aí o petropolitano que me desculpe e me perdoe, mas é uma realidade, é um alerta, né? Aqui existe um conservadorismo muito grande. Petrópolis, eu falo porque eu sou de fora e já morei em 9 cidades diferentes, em 3 outros estados. Então, você começa a ter uma visão um pouquinho diferente. Então, aqui o mercado, a sociedade é um pouco mais fechada, para você se relacionar aqui é mais desafiador, e é muito tradicional. Eu lembro quando eu cheguei com carimbo que eu ia visitar contador, porque eu escolhi um filão de mercado e alguém para começar. E eles falaram, não, eu já faço com fulano há 30 anos. Eu falei, mas eu não estou querendo que tu deixe de fazer com ele. Eu estou querendo que você divida o quinhão. Que eu também tenha a oportunidade de mostrar o meu trabalho diferenciado para você. Porque na época, realmente, eu trabalhava com polímero e o mercado ainda fazia em baquelite. É uma outra forma de confecção de carimbo. Então, as pessoas, quem abre um negócio e que abre uma porta e acha que vai ganhar dinheiro, já está num problema.
O que que as pessoas, às vezes, o que que eu vejo acontecer no mercado? Às vezes você tem uma baita de uma habilidade técnica, ou você é um excelente vendedor. Vou dar um exemplo de vendedor. Ah, você vende para uma empresa, você vende para caramba, tu tá deixando o teu patrão rico, não sei o quê, por que que tu não monta o teu negócio? Aí as pessoas dizem assim, é mesmo, vou deixar de trabalhar para fulano e vou montar o meu. Só que para você empreender, você tem que ter comportamento empreendedor, ter visão empreendedora, e para empreender precisa se preparar. Você tem que ter a técnica, entender daquilo que você está fazendo ou que você vai fazer, e você tem que ter capacidade e condições de administrar. Então, a pessoa que tem muita habilidade técnica, mas não é empreendedora e não sabe administrar, vai ter problema. Assim como você pode ser um baita de um administrador, facilita a sua vida se você for um empreendedor, ou desenvolver as habilidades, as capacidades de empreender, porque aí você consegue técnicos para trabalhar para você e você consegue desenvolver talvez a habilidade administrativa. Então, se você conseguir, ainda podemos acrescentar, ter uma comunicação boa e assertiva. Então, são algumas habilidades que às vezes tu pode ser o melhor vendedor e você não consegue tocar um negócio, porque você administrar e você ser empreendedor requer mais habilidades do que, e não estou desmerecendo nenhum trabalho não, mas pelo fato de vender. Você hoje em dia, vamos pegar o teu exemplo, posso? Pode, claro. Você tem uma habilidade, coordenar Tem. grupo é uma habilidade, que você precisa desenvolver ao longo do O tempo. tempo todo. Faz Estou começando treinamento, mais uma mentoria hoje. faz curso, faz mentoria, você precisou se habilitar para isso, correto? Claro. Às vezes você começou porque você tinha uma habilidade técnica de vender. Não sei se é o teu caso, eu não conheço totalmente a tua história, entendeu? Mas eu posso falar de mim. Eu vendia. Aí eu disse, poxa, eu não quero continuar vendendo, eu quero ter um negócio. Eu fiz uma série de coisas, tive uma série de ações, eu fui me informar do mercado para eu conseguir ter sucesso durante 20 anos com o comércio. É porque assim, não é só aquilo que você é boa. Quando eu decidi empreender, né, eu formada em educação física, 20 anos trabalhando na área, eu era CLT, decidi empreender. Na época abriu o primeiro estúdio de personal de Petrópolis, foi o meu. Fiquei 5 anos, tive muito sucesso ali, até que eu decidi ir para a área da beleza. Só que quando eu fui era algo totalmente diferente para mim. Primeiro que a coordenação na educação física é totalmente diferente do Sim, que nesse mercado. sim. E aí eu vi que eu tinha que ir além, né? Era outro tipo de liderança, era outro tipo de finanças, era outro tipo de preparo, era outro tipo de venda, atendimento, comunicação, que não era o mesmo de você chamar um aluno, de você lidar com o teu aluno ali na educação Às física. vezes não é nem mesmo público. Não é o mesmo público. Pode até ter um ou outro que mas é diferente, né? O público, o aluno que está lá fazendo atividade física, ele consome produtos que eu também hoje trabalho. Mas é muito mais complexo que isso. A linguagem é diferente. Totalmente. E hoje ainda entra mais um fator que a gente tem que estar presente na rede social. É. Então, não é só o físico, é o online e é toda essa gama de conhecimento que você também falou aí, né? Eu Então, contratei alguém para cuidar da minha rede social, porque eu não dou conta disso, não. pois é. Eu não tenho habilidade, eu não tenho essa capacidade, e rede social é muito além do que você simplesmente postar, que as pessoas acham, ah, postou, tá bom, gravei. Não. Não, tem um trabalho por trás disso, e um trabalho muito, muito, muito pontual. Então, hoje em dia, eu não tenho nem tempo também de cuidar. Eu Não, tenho não uma dá. pessoa que cuida da Assim, rede a social gente para mim. pode até dar conta até um determinado período, só Exatamente. que chega assim um ponto que você não consegue mais. Então a gente também tem que saber delegar funções, porque se você quiser abraçar tudo, alguma coisa vai ficar ruim. E aí, às Exatamente. vezes, aquilo ali que vai sair do teu controle é exatamente aquilo ali que pode te afundar. E, gente, tem especialista em todas as Tem, áreas. Vamos dar tem. oportunidade para outras pessoas trabalharem também e melhorar e enaltecer o nosso trabalho, né? Com certeza. E aí, concluindo a tua pergunta, em 2015 eu disse, opa, mercado está mudando. E aí eu estava agregando mais valor, eu trabalhava com brinde promocional, depois as pessoas começaram a comprar pela internet, começaram a ter outras ações, Lan House hoje em dia, assim como outros mercados que saiu, também caiu em desuso. No celular resolve tudo, notebook, todo mundo tem quase, então resolve a vida. E aí eu disse, bom, tá na hora então de eu definir o que eu vou fazer e aonde que eu quero estar com 60 anos, que não era mais com a loja e no balcão. E aí eu comecei a me preparar mais ainda,
Aí eu fiz um programa comportamental que chegou em Petrópolis, do Desafio Empreendedor. Eu entrei para a primeira turma aqui e ali eu defini que, opa, agora o negócio muda mesmo. Em 2018 eu acabei fechando a loja. Vendi o material e acabei fechando a loja. Daria para ganhar dinheiro? Claro que sim, ainda existe gente vendendo carimbo, mas não era mais o meu momento. Se eu hoje pegasse carimbo para vender, eu venderia. Mas no estágio que eu já estava, eu achei melhor não dar sequência a esse comércio que eu tinha. E aí, nesse meio de tempo, eu já lembro que eu falei que eu fazia trabalho voluntário, eu já era formada e eu já estava na primeira pós-graduação, que eu me especializei em psicologia do trânsito. Então, eu já estava concluindo uma primeira pós-graduação. E aí eu resolvi realmente migrar. Eu migrei em 2019, digamos assim, né? Mas com o meu consultório, sem sublocar, eu montei o meu depois de um ano. E aí logo depois veio a pandemia. Por que eu tô falando isso? Porque a todo momento a gente tem que se reinventar. É. E aí sabe o que acontece com aqueles empresários que você falou que abriu a porta e acha que está pronto e que vai ganhar dinheiro? Não, porque o mercado, ele cresce o tempo inteiro. Toda hora surge coisa nova, toda hora, isso é direto. E aí eu vejo muita gente falando, não, eu já tenho, tá assim e já tá funcionando, eu não vou... Como é que a frase que eu ouço? Não vou mexer no que tá dando certo. Não vou mexer em time que tá ganhando, não é? Isso. Time que tá ganhando não se mexe. Gente, quando eu ouço uma frase dessa, eu olho, eu digo, meu Deus, aí dá vontade de dizer assim, daqui a um ano então a gente volta a conversar, 6 meses, dependendo do segmento a gente volta a conversar, porque o mercado vai. Se você parou, a distância e o buraco que vai ter, o intervalo que vai ter entre quem está correndo atrás o tempo todo, se atualizando, inovando, de você que está ali, né, como é que é a frase? No time que tá ganhando, certo, o time que tá ganhando não se mexe. Dali a pouco você não sabe por que tu tá fora do mercado, por que as tuas vendas caíram, porque é por conta disso. E para você alcançar depois esse outro nível, fica muito difícil, dependendo da altura que você fique, né, da distância que você tá de um para o outro. Vai chegar sempre depois. Porque aí é muita coisa, né, Sheila? Não vai ser uma coisinha só que você tem que agregar. Vai ser muita coisa, né? Que tem pessoas, por exemplo, eu não tenho Pix, eu não trabalho com banco, eu não tenho Pix. Tem lugar hoje, que daqui a pouco, que falam, né, que não vai existir mais dinheiro nota, né, que vai ser cartão. Então, se você, eu não lembro agora a loja que foi. A mais rara que tem é eu ter dinheiro. Exatamente. Tudo meu. Eu fui esses dias, eu não lembro que loja que foi, mas estava lá, eu acho que foi uma padaria, eu estava em algum lugar que só tinha ali, eu não lembro agora direito o que foi, mas não aceitava Pix, não aceitava cartão, era só dinheiro. No estacionamento aqui no centro é assim. Aí eu fiquei assim, eu falei, já era, porque eu estava com cartão e eu não estava com dinheiro, e também não aceitava Pix, eu falei assim, não tenho o que fazer. Então, assim, se as pessoas não tiverem essa noção de que tem que expandir, e eu tô falando de uma coisa muito simples aqui, que hoje... Mas eu vejo algo por trás disso daí, de não ter nada de Pix e transação bancária. Vamos pular essa parte. Tem tudo isso também, tem tudo isso também, mas isso já tem um tempinho, tá? Não é nem agora, não. Tem isso, tem. Só que a gente tem que entender também que, assim, você acaba impedindo o teu crescimento quando você não evolui. Sim. Porque por mais que você não queira, mas isso não é pra mim. Eu não vou fazer. Eu não gosto de Instagram, eu também não gosto, mas eu tive que aprender. Né, assim, adulto não faz o que quer, como é que é? Tem uma frase que é assim, adulto não faz o que gosta, faz o que precisa, né? Então, assim, o empreendedor, ele tem que fazer o que precisa ser feito. Então, se a gente ficar escolhendo, isso aqui eu não gosto não, isso aqui eu não faço, esse tipo de parceria eu não vou. Se a gente começar a selecionar muito, né, principalmente o empreendedor, ele vai chegar uma hora que não vai dar bom. Então, Ana Paula, eu falo que são escolhas. Nem tudo a gente precisa se propor ou a fazer. Mas então você tem que ter muito claro, muito objetivamente, muito assertivamente o que você quer fazer e como que você vai fazer e como que vai ser isso ao longo do tempo. Focar naquilo ali, mas ter absoluta certeza. E acompanhar o mercado e a tendência. Às vezes, eu não quero isso assim assado. Beleza, tá tudo certo.
qual o plano B que eu tenho? Qual a alternativa que eu tenho para continuar tendo ganho, visibilidade e ter o retorno? Porque empresa, às vezes a pessoa fala: "Nossa, Sheila, que horror!". Gente, empresa vive de lucro. Ponto. Não tem outra Não tem, alternativa, não a não ser tem. que seja trabalho voluntário. Mesmo assim, vamos falar de lucratividade num outro sentido, mas empresa vive de lucro. Tu tem conta para pagar, tu tem uma equipe de funcionários, tu tem uma responsabilidade sobre o teu colaborador também, sobre o teu negócio, sobre os clientes que você conquista, isso é comprometimento com o que você faz, com o que você oferece. Comprometimento é uma característica de comportamento também, que se você não tiver com o teu negócio, se você não buscar informação, você pode ter o melhor negócio, se ninguém souber, e aí? E é a Entendeu? questão também, assim, são pequenas ações repetidas diariamente que vão te levar ao resultado. Então, assim, você não tem já muito comprometimento, você faz quando dá e quando você quer, não vai dar Não certo. existe negócio assim. Principalmente, né? Porque assim, Só se for lazer. não é? Eu estava conversando com a Priscila, que é da Believe Crochê, que ela veio semana passada, e ela saiu, né, e veio, abriu o negócio dela, e ela está crescendo, está expandindo, e a gente estava falando um pouco sobre isso, né, porque quando a gente sai da carteira assinada, CLT, você está acostumada ali, né, com Sim. aquilo ali, você vai lá, você trabalha, independente de você estar satisfeito ou não, mas você vai, você está passando mal, você está com o filho doente, você vai, porque senão você sabe que você vai ser descontado e ficar sem salário. E aí você decide empreender. Então, assim, além de tudo que você já falou aqui, não, eu quero ser dona do meu negócio, Vai né? trabalhar sábado, E domingo, feriado. aí você vai, abre o teu negócio, seja ele pequeno ou o que for, né? Eu trabalho assim com um negócio que é pequeno, se a pessoa quiser que fique pequeno, e Uhum. pode ser gigante se a pessoa quiser que fique gigante. Mas aí você vem para o empreendedorismo, aí você acha que não precisa estudar mercado, que não precisa estudar o seu produto, que você não pode fazer o teu horário conforme você quer. Até pode, porque você pode ter horário, dependendo do que você faça, de você ter horários de trabalho ou não. Mas loja física já é uma outra situação. Aí você acha que você não precisa saber de finanças, que o teu caixa pessoal é o teu caixa. É, o teu caixa dali, vou pegar um dinheiro aqui para ir no mercado. E você pode pegar dinheiro do teu caixa e fazer o que você quer com A gente ele, fala misturar o né? PJ com o Pois é. PF. E aí a questão não dá certa. Então, assim, você acha que hoje, na tua visão, assim, pelas empresas que você visita, você acha que qual é o maior desafio? Porque eu já ouvi muitos empresários hoje falando que a mão de obra é o pior desafio hoje. Que não é nem a parte de gestão da loja, porque é o que você fala, você delega funções, né? Você tem um contador, você tem a pessoa que faz a parte da mídia, então você vai delegando. Mais que uma loja precisa de empregados. Eu não trabalho com empregado, mas eu preciso de pessoas para aumentar o meu negócio, né? Como se eu abrisse pequenas franquias e essas franquias fossem aumentando. O que você acha que hoje está mais desafiador para o empresário? Bom, foi excelente essa tua colocação, porque realmente a maioria dos empresários, a maioria, raro, raro, raro responder diferente, é mão de obra. E aí eu vou deixar uma pergunta para o empreendedor. Os empreendedores reclamam de mão de obra, excelente. Mas quem faz o processo seletivo? Aí eu pergunto, será que todo empreendedor, eu estou falando agora como psicóloga e quem faz, eu trabalho com processo seletivo. Hoje de Uhum. manhã eu fiz 3. O empreendedor está preparado para fazer um processo seletivo? Basta eu chegar para você e te entregar um currículo, tu vai acreditar que eu sou uma boa vendedora? Ali você pode estar o que quiser. Ali eu posso ser o que eu quiser. E outro detalhe que todo mundo já sabe dessa frase: as pessoas são admitidas pelas habilidades técnicas e são demitidas pelas habilidades comportamentais. Você tem um excelente vendedor, vou dar um exemplo, online. Aí tu tira esse cara do online, vou dar um exemplo, e coloca ele à frente de uma loja no mercado em que ele não gosta de relacionamento interpessoal com as pessoas. Esse cara vai vender? Não. Entendeu? O que eu vejo? A questão do quando eu faço processo seletivo, a gente tem que ver muito além daquilo que está posto. Aquilo que está posto é que eu tenho 2º grau completo, sou formada em contabilidade, eu tenho a faculdade não sei o quê, e tenho a pós-graduação não sei o quê.
Tá, mas que habilidade profissional, pessoal, perdão, que ele precisa para desenvolver dentro daquilo? Ele é bom de feedback? Ele é bom? Como é que é? Como é que foi lá a representação em casa? Como é que é hierarquicamente que ele responde, que ele atende? Tem gente que tem problemas seríssimos com o chefe, tem habilidade boa. É um cara técnico, é um cara capaz, mas é péssimo de relação interpessoal. Que representatividade que ele tem lá de trás de figuras de liderança? Então, um processo seletivo, quando um empresário chega, lê o currículo de uma pessoa e faz meia dúzia de perguntas para ela sobre a parte do trabalho, ela vai saber. Ah, Sheila, mas toda hora vai embora. Tá, mas vai embora por quê? Ah, porque não se dá com fulano, porque não cumpre horário, por conta disso, por conta daquilo. Isso não consta em currículo. Não, é só no dia a dia que você vai ver. E aí você tem como. Aí eu puxo a sardinha para o meu lado, óbvio, né? Psicólogo ou um responsável de gestor de RH que faz um processo seletivo, ele vai fazer de forma mais assertiva, porque ele vai buscar outras características de comportamento, além da questão técnica em si, porque aquilo ali está no papel, tá? A gente não tem. Eu não aplico teste de contabilidade para ninguém, gente. Ninguém aplica isso. Entendeu? Então, eu vou ver outras habilidades, capacidades comportamentais para saber se aquela pessoa realmente precisa atender a minha necessidade enquanto funcionário. Porém, muitas vezes eu chego para o empresário, o empreendedor, e pergunto, tá, você está precisando, deixa eu pegar, vou dar um exemplo, tá? Chutar, mecânico. O que você precisa de que esse mecânico tenha de comportamento? Ele vai trabalhar sozinho, ele vai trabalhar isolado, ele vai trabalhar em grupo, ele vai ter chefe, ele vai ter equipe. Tudo isso muda. Tudo isso muda quando a pessoa está lá efetivamente trabalhando. E tem gente que é extremamente boa para trabalhar sozinha, tem gente que não é boa para isso, tem gente que tem problema com hierarquia, com liderança, que nem eu falei ainda há pouco. E o empreendedor, ele não está apto e preparado para fazer esse processo seletivo de forma assertiva. Até porque, né, às vezes a pessoa ela pode ser muito boa na técnica, mas se Pois ela é. não tiver o domínio próprio, até das emoções e tudo, o Ah, primeiro cliente que chegar e irritar ele de alguma forma, leva pro você coração. não é, leva para o coração, então na mesma hora explode, porque eu conversei, né, até com uma gerente de padaria que é minha cliente, e ela estava falando sobre isso, né? Ela falou assim, só nessa semana foram 2, porque o cliente pediu uma coisa e depois trocou, né? Tipo assim, me dá um pão clarinho. Não, você pode botar ele mais ou menos? E aí, aquilo ali foi a gota d'água. Então, assim, você pode ter muita técnica, você pode ter muita domínio daquilo ali que você faz, mas se você não tiver esse domínio próprio, controlar as emoções, gerir as suas emoções e não tiver esse monte de crença, né, que vai gerando durante toda a vida, porque aí você acha que todo patrão é igual. De repente, sim, você teve um que te maltratava, que te tratava com descaso, Não é só patrão, né? não, tá? Tem muita gente que fala. Ah, tem gente que desmerece funcionário também. Entendeu? Ah, não é todo patrão é igual. Diz, ah, não, funcionário é tudo do mesmo jeito. E não é assim. Não é assim. Tem pessoas, assim, muito predispostas a trabalhar. E assim como existe funcionário ruim, existe patrões péssimos. Com certeza. Gestores de negócio péssimo, porque só vem a nós o vosso reino nada, sabe? É como se o funcionário tivesse ali à disposição 24 horas para qualquer situação. Atrasa pagamento também, não é só funcionário que muitas vezes Infelizmente. é ruim, não. Tem gestor de negócio também muito, muito. E é assim, é uma coisa que vai puxando, né, Sheila? Porque você vê, você pega um gestor desse, que você não tem hora para entrar, mas não tem para sair. O teu pagamento sai no dia que ele quer, porque quando entrar eu te pago, né? E aí tem tudo isso. Não te trata bem. Não Às é bom vezes de também feedback, não é bom de nada. nem de dar e nem de receber. Aí às vezes você vai, aí você já chega no outro trabalho, passa, né, pelo teu trabalho, por exemplo, ali. Tu já tá que nem gato quando vê água, assim, que já tá tudo. Aí você entra e às vezes você tem muito potencial até para ficar ali, mas tu já tá tão dolorido com toda a situação que tu viveu antes, que você já começa até do jeito que você nem seria se você já tivesse mais tranquilo. Então, assim, esse domínio próprio
Para mim hoje, assim, essa coisa da mentalidade, de você entender que as pessoas são diferentes, não é porque aconteceu num lugar que vai acontecer no outro, e isso é para os 2 lados, é o que você Sim, falou, sim. né. Ó, vou te dar um exemplo, claro que sem citar nomes, mas eu trabalho na área da beleza, então, sou maquiadora também, então, assim, um teste de uma base é uma coisa que é muito simples, de você pegar, entrar numa loja que vende, né, o meu caso eu não trabalho com loja, nem posso, mas você entra lá. É um atendimento muito simples para você fazer o teste de uma base numa pessoa. E aí um dia eu estava numa dessas lojas grandes, e aí tinha uma senhora, assim, e ela estava querendo comprar a base, e a menina não sabia atender, né, Uhum. não sabia, estava fazendo teste na mão e estava procurando tom daqui, tom dali, e eu estava me coçando, eu saí até de perto, porque eu falei: "Senão". Não, tu Eu vou imagina a atender. situação, tu imagina a situação. Eu estava quase indo lá atender e eu falei: "Não, eu não posso fazer isso, né, mas é antiético", mas eu estava, assim, num desespero e eu saí daquela loja pensando assim: "Imagina que bacana seria se essas funcionárias, se o dono entendesse que você vai vender maquiagem, você vai vender cuidados com a pele, você precisa de um treinamento específico, porque quando chegar uma cliente, né, aquela pessoa vai estar apta a fazer aquele atendimento. Porque aí, às vezes, aí o cliente sai reclamando da menina e sai reclamando da loja e fala mal da loja, porque na loja vendeu o produto errado, que não era bem aquilo que ela queria, e aí você acaba perdendo o cliente por causa de uma coisa que seria fácil de resolver. Eu vejo assim, quando eu vou fazer consultoria em empresa, né, que eu faço consultoria de estratégia empresarial. Quando eu peço eh, cargo, salário, função, descrição, a maioria não tem. E aí, se o patrão não sabe conduzir isso, ou não tem claro isso, ou então quer aquele funcionário que seja pau para toda obra, não vai ter, né? Vai fazer meia boca tudo, né? Com todo respeito. Tudo mais ou Tudo vai ser menos. mais ou menos, então tu não pode reclamar do mais ou menos, porque você não treinou, você não preparou, você é difícil de comunicação, muitas vezes, tá? Não é todo mundo. Você não consegue e não é bom de feedback, nem de dar e nem de receber. Sabe o que que o funcionário vai fazer? Existe funcionário e funcionário, tá, gente? Nada que como é que é? Para todos sempre, amém. Não é Existe uma casos e regra, casos. mas Não é uma regra, mas isso é uma constante. Eu vejo muita gente displicente em loja atendendo, mas o patrão também não preparou, a pessoa não tem claro qual é a função dela, isso em outras empresas também, não só em loja, casualmente tu citou. Não prepara o funcionário com as habilidades para treinar, dá um curso de maquiagem, dá um preparo para ele, abre um espaço para tirar são coisas básicas dúvidas, às vezes, né, exatamente. Sheila? E outra coisa, o patrão tem várias funções. O dono de uma empresa, ele tem várias frentes para ele ver. Ele tem que cuidar de várias coisas. Então, quanto mais assertivo tiver cada setor, quanto mais as pessoas souberem o que fazer, como fazer, o que que eu preciso entregar, porque tu fala para a pessoa fazer isso assim, assim. Se ela não sabe como, ela não vai fazer. Você determina e você não ensina como? Na época que eu tinha comércio, para fazer carimbo não tem, é uma forma de fazer carimbo, não tenho que inventar, não tem receita de bolo, já está ali. Eu fazia o passo a passo. A forma que eu treinava meu funcionário, eu tive pouquíssimas trocas de funcionário, pouquíssimas. Então eu tinha o passo a passo. Isso, anotado. Então, numa primeira instância, o que que eu fazia? Eu fazia e ele prestava atenção, ele ou ela prestava atenção. Fazia de novo 3 vezes. Mostrando o passo a passo e fazendo. Num segundo momento, a pessoa ia fazer, lendo o passo a passo e eu ia orientando. Isso é uma construção, gente. As pessoas querem que as outras É. venham pronta, não vão vir. Aí fazia isso umas 3 vezes também. Ele fazendo ou ela, lendo o passo a passo e eu, isso assim, presta atenção nisso. Isso é treinamento, beleza. Num terceiro momento, eu só ficava observando ela fazer. Não falava nada. Dava errado, dava certo, gente. Cada um no seu segmento. Tem coisa que dá para errar e tem coisa que não tem como negociar para errar. Então, eu registrava o que ela errou, fazia de novo, treinava de novo. Então, tu vai numa construção. Até que ela fazia sozinho, eu observava, tá tudo certo, aí eu preparei ela para fazer.
adianta eu dar um papel escrito, faça isso, 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 porque sempre vai ter algo diferente, sempre vai surgir uma coisa que ele não está preparado, que ele não viu, que ele não lembrou, e até você de anotar mesmo um passo a passo de uma vírgula, entendeu? Então, tem gente que não tem paciência, quer, ó, teu cargo é esse assim, assim, tu faz isso assim, assim, e tu Isso é faz do jeito que você importante, bem entender. porque às vezes algo para mim que é muito simples, para o Claro. outro não é, né? Eu até a gente conversou um pouquinho aquele dia, né, que você foi na minha casa, e assim, o que eu faço hoje, eu ouço muito assim, você faz de forma diferenciada. E isso para mim é bom ouvir, porque é um feedback que eu não tô sendo igual à maioria. Então é ok. E aí, às vezes, quando a gente acha que aquilo ali é muito fácil, que a gente tem facilidade de fazer, a gente acaba não dando valor. E a gente Sim. não dá valor para nós, para o nosso trabalho, mas a gente acha que porque é muito fácil, eu não preciso ensinar, porque o outro também vai achar fácil. E não é assim. Não é. Porque às vezes você lidando ali num balcão, você consegue atender 10 clientes ao mesmo tempo, e para você aquilo ali é trabalhoso, mas é tão simples de você atender que você tira de letra, você sabe onde está a cor, se você é uma loja de roupa, mas a pessoa que está chegando, quando ela olha aquele monte de roupa ali, É tudo novo. é tudo novo, é a cor, é o tecido, é o modelo, ela não sabe onde está, ou é numa padaria, né, onde fica tal coisa, o pão, onde tem que pegar o papel, e não sabe, e às vezes assim, o dono até sabe, mas isso aqui é uma coisa muito simples de fazer. Ana Paula, cada um tem uma habilidade. Exatamente. Eu tenho muita facilidade de comunicação, eu sei o que precisa ser feito, mas me bota Sheila, me bota numa salinha trancada, tendo só que fazer conta. Eu digo, gente, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, não me faz pensar, fazer conta. Eu não vou me desenvolver bem, porque não é uma habilidade minha natural. Agora, significa que eu não possa ser treinada? Claro que sim, se eu precisar. Entendeu? E eu falo uma frase assim muito, porque às vezes as pessoas querem que a fulano trabalhe em tal área, porque tu acha que ela é muito bom nisso assim, nisso assado. Aí tenta e a pessoa não evolui. Às vezes até a colocação da pessoa no lugar errado na empresa, às vezes ela pode se desenvolver muito. Já aconteceu quando eu estava fazendo consultoria, ela tem uma baita de uma habilidade numa área, mas ela não quer equipe, ela não quer liderar, ela não tem essa habilidade e ela não quer essa habilidade. Aí o patrão, não, você é muito bom nisso que tu faz, tu vai treinar as pessoas. Aí sabe o que acontece? Tu vai perder esse funcionário, essa habilidade, porque ele não quer, ele não se desenvolve. E aí, mais uma vez, às vezes a questão da empresa é a colocação do funcionário num lugar, num setor que não está certo. Isso quem tem habilidade para ver e avaliar e ver o porquê, que é o que eu falo de ver além do que está posto. É um profissional, é um psicólogo, é um gestor de RH. Esse cara que está habilitado para dizer, gente, eu uso muito uma frase, não tem como pedir roupa para quem está pelado. Exatamente. Eu já participei de uma, não vou falar nome também, por uma questão de ética, óbvio, né? Petrópolis é pequeno. Queria que a pessoa cuidasse da parte financeira. A pessoa mal sabia escrever. Não tem como. Como é que ele vai gerir um dinheiro que entra, um dinheiro que sai, cuidando disso? Pode ser a coisa mais simples, pode ser um brechó da vida, entendeu? Brechó simples, não tem como, ela não vai saber registrar. Às vezes ela quer não pela vai... honestidade, porque conhece, porque... Isso, não, mas mas fulano eu confio, porque exatamente, ela é muito honesta, e eu sei que ela vai fazer tudo certinho, sim, ela vai continuar sendo honesta, mas ela não sabe controlar um caixa. Não tem como pedir roupa pra quem tá pelado, lembra? Tu quer exigir uma coisa de alguém que não tem habilidade para te entregar? Não vai conseguir, gente. Isso é só assim com treino, e às vezes você precisa de imediato, então não tem como. Porque tem vaga em determinados locais que é para ontem, que você não pode deixar esperar. E às vezes você acaba perdendo a pessoa que tem a habilidade para estar onde ela está, porque você quer trocar, você acaba perdendo a pessoa, desmotivando, arrumando problema, e às vezes até inimizade, ou saindo insatisfeito. E uma pessoa que sai insatisfeita de uma vaga, ela vai falar mal, que vai reverberar. Eu conheço gente que diz assim, não, aquela empresa nem pensar.
E Eu às vezes não conheço é nada gente que fala daquilo, isso. né? Porque foi o teu olhar, a tua experiência. Por isso que é muito complicado, né? Eu hoje, eu sempre que a gente ouve uma história, né? Eu, assim, Os acho dois que essa lados. maturidade, É, ela vai te dando muitas coisas, né? E até isso, porque às vezes, assim, a tua experiência, e é aquilo, né, Sheila? Às vezes, assim, a empresa, ela te ofereceu muita coisa boa, mas a tendência do ser humano é só olhar o que você queria e que ela não te ofereceu. E às vezes porque ela não pôde oferecer. Então, sempre que vem, mas isso aqui não deu certo, porque a empresa. Eu falo, tá, mas e o seu lado? Qual foi a sua parte? qual é a Né? sua Qual é a sua responsabilidade sobre isso? responsabilidade? Eu também uso muito Exatamente. essa frase. Porque é assim, é fácil a gente falar algo de algum lugar ou de uma pessoa. Então, sempre que vem, eu falo, tá, agora qual foi a sua parte? Né? Porque aí sempre tem os dois lados, e aí começa a ter o terceiro, o quarto, o quinto, porque aí vai se espalhando de uma forma. Eu uso muito outra frase no consultório também, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. A É culpa é do desse governo, a jeito. culpa é do patrão, a É, culpa é do empregado, a culpa é do motorista, a culpa é de todo mundo. menos Tá? sua. Qual a tua responsabilidade sobre isso? Que a partir do momento que você também se cala, se omite, eu também não estou Uhum. levantando bandeira de nada, não. Mas você também é corresponsável por É, aquilo que está acontecendo. Se você não reclama dos seus direitos, você é corresponsável e não pode reclamar daquilo que está acontecendo. Se você não se posiciona, assim como eu falo, as pessoas criticam muito, reclamam muito, mas é raro alguém chegar num ambiente em que seja extremamente bem acolhido, bem recebido, bem atendido e elogiar também. Isso também é responsabilidade tua. é. Eu falo, gente, quantas vezes chamo o garçom, ou chamo a cozinheira, ou chamo a menina da loja, ou eu mesmo falo assim, eu vou levar essa menina para trabalhar comigo, ou esse menino para trabalhar. Por quê? Aí o pessoal fala, mas é obrigação dela. Gente, horrível essa frase. É. Tu quer ver frase mais desmotivadora até para criança, quando você diz não fez mais que a tua obrigação, gente, tira, exclui essa palavra, essa frase do teu vocabulário, porque isso é a coisa mais Concordo. desestimulante da face da terra, porque às vezes a pessoa tá ali, fez um esforço para entregar o melhor dela. Mas tá esperando elogio? Às vezes não, mas um elogio é acolhedor. Com Te dá certeza. um Com incentivo para você certeza. oferecer melhor ainda e tu se perceber capaz e dizer, cara, eu posso fazer melhor do que isso. Incentiva. Então foi bem atendido, parabeniza. Chegou num ambiente bonito, limpo, agradável, elogia. O maior anseio do ser humano, Ana Paula, na face da terra, nasceu. O maior anseio do ser humano é a aceitação. É. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Por isso que acontece uma série de coisas que as pessoas não conseguem colocar limite, não conseguem colocar regra, Eu fui uma que porque passei por isso tudo. porque ela não quer. Ai, não, fulano pode pensar mal de mim. Eu fiz terapia há muito tempo e Nossa, faço e. quando preciso. Ah, Hoje eu tô fazendo esse mês, eu faço 62 anos. Hoje em dia eu digo assim, hein? Eu digo não sem menor e eu problema. falo que assim, isso Não. tudo que vai sendo criado, depois para você tirar, dói, mas dói muito. Porque Uhum. até você identificar da onde vem, o que que é, como tratar e como mudar, Mas é é possível, é possível, é possível. As possível, pessoas é têm que acreditar possível. nisso. Você dizer não é libertador. Você colocar limites e se respeitar, que colocar limites significa se respeitar. É É fundamental, é libertador, fica fundamental, leve. é É bom fundamental. tu não arrasta corrente a vida inteira. Você não fica reclamando de ninguém a vida inteira. Sabe aquela mala sem alça, sem Você rodinha, fica né? amargo, né? Aquela pessoa, aquela Isso. amargura interna, porque aí você falou o sim querendo falar o não. Você sabia que de repente aquilo ali iria te prejudicar, mas você teve que falar sim, porque você acha que tinha que falar, e aí você carrega aquele peso. E aí o que que acontece? Você, na maioria das vezes, quando ocorre isso, você não desconta. Ou você, como você não coloca para fora, tu vai descontar em quem não tem nada a ver com isso. Não, não, e não tem só isso não, Não, tá? isso é só Isso vai, a eu, pontinha. eu falo que vai implodir É, dentro de com você uma certeza. Ai, gastrite. Isso seria é. tema para muito mais Nossa, conversa. muito. Mas uma gastrite, uma úlcera, uma rinite, um câncer, dependendo da situação, o teu corpo sinaliza o tempo todo que algo não está bom. É.
E aí você não quer ver. Ah, deixa pra lá. Ah, não, isso vai passar. Ah, não, mas a gente sempre tem uma justificativa para o outro. Já observou? Uhum. Aí eu tô falando disso de experiência também pessoal, não tô inventando nada e nada de cartilha não, vivência mesmo, pessoal, de funcionário não, perdão, de paciente, porque a pessoa quando vomita, passa mal, come alguma coisa, passa mal, isso já aconteceu comigo, vomitar do nada, vomitar, o que que aí, óbvio, né, para o que eu tava botando para fora que eu não tava conseguindo digerir? E era um fato da minha vida, numa época da minha vida, que de fato eu não estava digerindo uma situação que eu achava que estava tudo bem. Eu disse: ah, não, bobeira, deixa passar, papapá. Fui médico, fiz exame e não tinha nada. Quando você tem algum sintoma, que você faz um monte de exame, que você rastreia e nada aparece, liga o alerta. Porque os fatores emocionais trazem muita coisa que reverbera no corpo, o corpo vai responder de alguma forma. Por isso que tem a síndrome do pânico, que ninguém sabe de onde veio, crises de ansiedade, depressão, tem uma série de coisas que o corpo vai te mostrando, até que você não vê. Aí o que a doença faz? Te paralisa. Paralisou, tu é obrigada a parar, ou vai parar numa cama, ou vai parar no hospital, seja lá onde for. Exatamente. Aí você diz assim, não, agora eu vou olhar. Foi um sinal que o teu corpo, teu organismo, teu inconsciente fez contigo para que você parasse e dissesse, eu preciso olhar para dentro de mim. E aí que começa a mudança e a varinha mágica, digamos assim. Óbvio, gente, sempre com um profissional qualificado, especialista na área, cada área tem a sua especialidade e com profissionais de fato qualificados para atender as necessidades e as demandas que você tem. E isso é em qualquer área, qualquer área da vida. Bom, a gente já tá chegando no final. Já? Viu como passa Ai, rápido? não, tinha que ser às 3 horas hoje. Eu só acho isso. Eu falo muito. Não é, você não fala muito, não. É porque esse é um assunto muito gostoso de conversar. E assim, uma coisa vai puxando outra. É muito complexo. Não é uma coisa simples de você falar, né? Mas assim, o que você trouxe, acho que foi muito, muito bom. Agregou muito, né? Eu queria ter mais uma hora, no mínimo, aqui para ficar te ouvindo as coisas que você tem para falar. Mas infelizmente, né? Chega ao fim. Queria que você deixasse uma mensagem para alguém que está aí começando a empreender, ou para os empreendedores, uma mensagem que venha no teu coração, para a gente finalizar. O que eu mais falo para toda e qualquer pessoa na sua vida, seja na área de familiar, seja na área profissional, pessoal, é permita-se. Permita-se conhecer o novo, permita-se sair da casinha, né, do quadrado, se permita conhecer algo novo, ouvir pessoas novas, para que você tenha uma outra visão da vida, do seu negócio, do mundo que existe à parte fora daquilo que a gente está careca de conhecer. Então eu sempre falo isso. Se você não se permitir, nada começa, nada acontece, nada muda e nada. Tudo tem que partir da gente se permitir. Então, se tem uma palavra, eu nem resumo numa frase, eu resumo numa palavra, permita-se, porque a responsabilidade sobre o que te acontece não adianta terceirizar. Sempre será e sempre foi sua. Não tem meu pé me dói. Perfeito. Concordo com isso. Concordo. Sheila, muito obrigada. Obrigada Eu a você. desejo assim que Deus continue abençoando para você continuar transbordando aí na vida de muitas pessoas como você já faz, Amém. né? Que você seja sempre um canal de bênçãos aí para todos esses empreendedores que você está sempre dando um jeitinho ali de ajudar, de estar ali, né, caminhando junto, e que aonde você coloque as tuas mãos seja de muita bênção, de muita prosperidade na sua vida, porque você merece. Posso fazer um convite? Pode, claro. Então, eu vou convidar vocês que estão em casa ou empreendendo ou transicionando de carreira, que vocês, eu tenho a roda de conversa no meu consultório, que geralmente é quinzenal, eu vou ter uma próxima na terça-feira que vem à noite. E ali é um espaço de acolhimento, um espaço onde a gente fala sobre várias coisas, sobre o segmento de cada pessoa que está lá. A gente trabalha questões do que está, o que não está no meu controle, que é outra dificuldade do ser humano, separar o racional do emocional. A gente faz atividade Roda da Vida para você entender teu ponto de equilíbrio, como é que está o teu momento profissional e pessoal. Então, a Roda da Vida é um convite para quem quiser, entre em contato com a Ana me passa, e para que você esteja lá um dia participando
participando de uma dessas rodas de conversa e conhecendo o meu trabalho um pouquinho mais. Nossa, com E certeza. compartilhando ideias, compartilhando rede de contato com outras pessoas que estão lá interessadas em autoconhecimento e crescimento profissional Olha, e pessoal. muito bom, Tá muito bom? bom. Eu quero ir, tá? Você, Eu terça-feira que quero, vem, eu vamos quero lá, ir. estaremos lá. Gente, foi muito gostoso, mas assim, infelizmente chegou ao fim. A gente realmente tinha que ter umas 2, 3 horas, mas eu já sabia disso quando eu convidei a Sheila para vir. Mas assista, compartilhe aí com as amigas empreendedoras. Muita gente precisa ouvir, né, o que foi falado aqui hoje. E eu quero te desejar uma semana abençoada, uma semana muito feliz, de muita paz. E como a Sheila falou, permita-se. Essa é a palavra que eu vou encerrar hoje. Uma ótima noite e até segunda-feira que vem no podcast Poderosamente.